Shingeki no Kyojin, episódio 57, a ascensão e a queda de Grisha Jäger. Curioso, doideira e cabuloso ver a humanidade além das muralhas, em outro continente. A gente já tinha ficado bastante chocado quando a gente vê aquela fotografia do Raça Negra no diário do Grisha Jäger. E aí quando o Eren começa a descobrir a verdade é através dessa história do cara. E não só através das anotações do diário. O Eren também está desbloqueando as memórias do seu pai. E que passado, viu, galera? Foi um dos episódios mais chocantes de Shingeki no Kyojin. Essa reta final da terceira temporada tá muito boa. E vamos comentar, vamos explicar tudo pra vocês agora. Lembra aí de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai dando o like e se inscrevendo no canal pra mais Shingeki no Kyojin. A gente analisa o mangá também. Beleza? O último capítulo lançado, 118, já está analisado aqui devidamente no All Blue. Bom, galera, vamos pro começo desse episódio 57, onde o Grisha diz que viu a verdade sobre o mundo. A verdade dele. A gente tem que debater direitinho sobre as pretensões de Marley e também sobre a restauração eldiana. Mas vamos para a infância do Grisha. A gente já vê que quando ele cruza aquela barreira que separa os eldianos dos marleyanos, ele já começa a sofrer preconceito, né? É uma galera que poderia ter parado eles e chamado a atenção das autoridades, mas não, né? Vê que são eldianos, começam a pensar que o exército de Marley tá permitindo a entrada de eldianos na cidade, estão achando estranho aquilo tudo, né? E vão tratando com muito desprezo o Grisha e a Faye, a sua irmã. E é curioso que é a primeira vez que a gente ouve esse termo, né? Os eldianos. Logo no começo do episódio, aí você já fica bem curioso, né? Pô, o que é que tá acontecendo? Os Jäger estão num campo de concentração, e aí a gente vai vendo, né, que o Grisha vai levando a irmãzinha dele, ela queria muito ver um dirigível, ela viu alguns lá no céu, ela queria ver um de perto. Então, já que ela não pode ir para um dirigível, o Grisha decide levar ela lá num aeroporto. E ela fica bem encantada com o dirigível, só que ali na ribanceira tinham dois guardas, pô, que estavam só mazelando, estavam de boas, descansando, uma cestinha depois do almoço, ou não, né? Eles não estavam em horário de almoço, não, eles estavam em horário de vigília e estavam de perna pro ar, estavam fazendo o que era proibido ali pro exército de Marley, né? E aí eles já perguntam pro Grisha, pô, vocês são de Libério, que é o distrito onde fica aí os eldianos, né? E aí tem um guarda chamado Kruger que começa a espancar o Grisha, porque o Grisha, ele até pede pros guardas, a gente cometeu um erro aqui, mas o erro que a minha irmã cometeu, transfere a penitência dela pra mim, por favor. E aí o guarda, o tal do Kruger, que a gente sabe que é o Coruja, né? Que sacada. O cara já vai espancando ali o Grisha, me dá muita agonia essa cena, tipo uma criança levando uma joelhada na barriga, enquanto outro guarda se encarrega de levar a Faye de volta para casa dela. Mas a gente descobre posteriormente que não é bem assim, né? A Faye é encontrada dilacerada por cachorros. Como é que esse guarda, né, o de bigodinho, que disse que ia escoltar a menina até sua casa, diz depois que ela foi dilacerada por cachorros? Só podia ter sido ele, né? Que levou ela ali pro mau caminho, pô. Então é um guarda muito miserável e ele ainda é o cara que dá a notícia pros pais do Grisha e ainda vai desdenhando, falando umas coisas do tipo, pô, vocês não ensinaram essa menina aí que morreu sobre os pecados dos seus ancestrais? Então você começa a ver que rola uma questão ideológica muito forte ali em Marley, no distrito de Libério, etc. E Grisha saca que o cara tava mentindo, porque no discurso dele ele vai dizendo que tava muito ocupado, não, ele tava de pernas pro ar, com o Kruger ali na ribanceira perto do dirigível. E a gente vê o pai do Grisha acatando tudo, a mãe chorando, mas calada, ela meio que tá acatando, mas ela é mais emocional, e o pai do Grisha todo contido, sim, vamos obedecer e tal. Então o Grisha, ele começa a nutrir um ódio tão grande. Eu adorei como foi a descrição do Isayama, porque o ódio do Grisha pelo pai e por aquele oficial do bigodinho
tava tão grande que ele chegou a ficar tonto. Então imagina o nível do ódio da criança. E aí vamos para uma parte bem importante do episódio. O pai do Grisha, com medo de possíveis futuras retaliações, né? Ele pega o aviso do guardinha. A Fei, que morreu, não sabia sobre o passado dos ancestrais da família de vocês. Então o que é que ele se propõe a fazer? Eu vou ensinar a história de Marley para o Grisha. E galera, muita atenção aqui. Essa história não revelam os fatos. Isso é o ponto de vista de Marley para uma dominância intelectual e ideológica daquele povo, certo? Então é muito perigoso esse jogo de Marley, porque não é a realidade. Será que é isso? Eu duvido muito que seja. É muito suspeito eles estarem aí vendendo a história como se eles fossem os heróis, os injustiçados e tal, para justificar as ações deles no tempo presente. No tempo presente do passado do Grisha e ainda no tempo presente do Eren, da Mikasa, do Armin, porque eles estão atuantes, né? Afinal, então eles vão falando, né, que há 1820 anos atrás, Ymir Fritz, uma garotinha, fez contato com o diabo. E desse contato ela obteve o poder dos titãs. Quando Ymir morreu, a alma dela foi dividida em 9 partes. E os 9 titãs que herdaram essas almas aí formaram um império eldiano. É bom a gente salientar que esses 9 titãs, as 9 partes da alma da Ymir, são os Titan Shifters: Colossal, Encouraçado, Fêmea, o titã que está residindo no Eren, por exemplo, beleza? E aí, esses 9 titãs que fundaram o Império Eldiano derrotaram a nação de Marley e governaram todo o continente. Segundo Marley, essa era ficou conhecida como a Idade das Trevas. Então parece que no sistema educacional de Marley eles querem empurrar tipo o criacionismo, uma história fantasiosa sem se preocupar em explicar muito, né? Beleza que o pai do Grisha também tá fazendo um resumão pra gente poder entender as bases da história, né? Seria interessante ter o livro A História Segundo Marley aí, pra gente ver o quão elaboradas são as mentiras. Tem fatos ali, devem ter, mas com mentiras no meio, porque quando você mente incluindo tons de verdade, a sua mentira é mais crível. Então, é isso que Marley está fazendo através desses livros, através desse sistema de educação. E os Eldianos, naquela Idade das Trevas, chamavam os outros povos de inferiores. Então, o que eles estavam fazendo era meio que uma limpeza étnica. Os Eldianos seriam os nazistas para Marley. E esse período de limpeza étnica, segundo o que os marleyanos dizem, bem importante a gente salientar que isso é sobre a ótica dos marleyanos, durou aí 1700 anos, certo? E posteriormente Marley conseguiu virar o jogo, eles conseguiram 7 dos 9 titãs e ganharam uma grande guerra há 80 anos atrás, certo? Então, com tudo aquilo, o rei eldiano daquela época, dessa guerra que aconteceu há 80 anos, ele ergueu 3 muralhas numa ilha chamada Parades. Então a gente hoje sabe que toda a humanidade que está atrás das muralhas, a tropa de exploração, etc., está nessa ilha chamada Parades. É isso que tem além das muralhas. Um pouco mais de terra e depois água, né? Porque eles estão numa ilha. E esse rei, ele foi com o seu povo para lá, ou parte dele, porque vários eldianos ficaram para trás em Marley. Então, esses eldianos que ficaram para trás são os ancestrais do Grisha, que o tal oficial de bigodinho estava querendo, né? Que o pai explicasse pro Grisha, já que a Fei não entendeu, ao ponto de ela invadir o distrito lá, se perder e morrer por um acidente. Então, o pai do Grisha até vai falando, olha só como Marley é incrível, pô, ele tá cuidando dos que ficaram, né, o povo traidor. Então é muito perigoso, pô, todo esse discurso de Marley. E o Grisha não vai engolindo aquilo, ele vai contestando. Só que aí não pode questionar. O pai do Grisha diz, meu filho, as paredes têm ouvidos, você não pode questionar o que tá aqui nos livros, não. Vê, pô, isso é um totalitarismo absurdo, né? Então,
o que o pai do Grisha propõe é: a gente tem que viver, não é nem propõe, ou é assim ou é assim. Temos que viver humildemente aqui em Libério para a gente não morrer, como a sua irmã fez. E o Grisha fica naquela situação, né, velho? O que é que eu vou fazer? Eu sou uma criança, né? Então, ele vai levando aquela vida até os 18 anos. Imagina, tipo, uma infância e uma adolescência no meio disso tudo. E o cara sabendo que tem algo errado ali e meus pais estão apenas acatando e não querendo descobrir o que há por trás, né? Então, aos 18 anos, ele se descobre como médico. Até então, ele vai sendo alvo de preconceitos, a galera jogando pedra aos eldianos e tal. Então, por mais que nos livros expliquem que os marleyanos tiveram piedade dos eldianos que ficaram, pô, velho, eles estão tratando como um lixo, né? Os eldianos que ficaram. Então, é um comportamento muito absurdo de opressor e oprimido ali. Então, uma vez médico, o Grisha, ele recebe um paciente de um movimento eldiano, da restauração eldiana. O cara mostra, né, tipo um X aqui em cima do peito. O Kenshin Himura de Samurai X também era do movimento de restauração eldiana, só que ele fez o símbolo na bochecha. Sacanagem. E aí, esse cara pede pro Grisha entrar no grupo. A gente sabe o que aconteceu com a tua irmã, pô. A gente te conta lá. E a gente tem um informante. A gente tá conseguindo galgar uns degraus aqui. E a gente vai conseguir obter êxito. A gente vai dar um revés em Marley. E aí o Grisha acha aquilo tudo muito interessante, porque ele viveu toda a adolescência dele em silêncio. E agora, pô, esses caras aí vão trazer a verdade sobre a minha irmã. Porque eu sei que não foi bem como aquele oficial de bigodinho disse naquele dia. Eu adoro, eu não sei se mostrou o nome dele aí nesse episódio 57, mas eu gosto de me referir a esse cara de oficial de bigodinho, porque tem que esquecer mesmo um personagem nojento como esse, né? E aí o Grisha finalmente descobre a verdade sobre a sua irmã, que ela, o oficial de bigodinho jogou ela pros cães matarem a menina. Vejam só a crueldade do cara, e ele marca o peito. Eu acho muito louco eles fazerem tipo uma cicatriz, sabe? Eles poderiam ter uma outra maneira de se comunicar. Porque uma cicatriz... Beleza, você só descobre uma cicatriz se você for meio invasivo, né? Ó, tira a camisa aí pra eu ver. Mas ainda assim, velho, é um símbolo muito... Não tem como você disfarçar uma cicatriz, né? Então eu acho muito forte. E aí o Grisha começa a guiar as palestras de restauração eldiana. Ele fica sabendo sobre o informante que o Grice falou, né? O paciente, né, que iniciou ele no movimento de restauração eldiana foi o Grice. E esse tal informante é chamado de Coruja. Ele vai guiando os movimentos de todo mundo sem dar as caras. A um primeiro momento eu fiquei, véi, e se isso for um marleyano que tá querendo juntar no mesmo lugar um monte de eldiano e mostrar aí aos traidores, não sei o que, vamos fazer vocês se virem de exemplos pros outros eldianos. Imagina só, eu fiquei pensando isso, né? Porque como é que a galera vai ficar recebendo ordens de alguém, tipo, anônimo? É muito arriscado, mas ok, né? Bola pra frente. E aí, nesse momento do episódio, eu não sei se vocês notaram, os rostos dos amigos do Grisha, do movimento de restauração, são os rostos dos titãs que a gente vê posteriormente nesse episódio, que foi todo mundo transformado em titã, mas são aqueles titãs lá daquela invasão do Colossal e do Encoraçado, Bertholdt Reiner. Tava até a Dina Fritz, né, que é titã, come a mãe do Eren. Então vários titãs ali são os amigos do Grisha, galera. Então é muito chocante quando a gente traça esses paralelos, quando a gente percebe esses detalhes aí. Aí é que chega no momento em que o Grisha faz uma descoberta através de uns manuscritos antigos, tem todo um dialeto lá, uns hieróglifos, uns símbolos desconhecidos que eles estão tentando traduzir. E a descoberta do Grisha é que, na verdade, Ymir nunca chegou a ser cruel e dominar tudo com tirania. A Ymir, que fez esse pacto com o diabo, esse suposto pacto que Marley diz, né? Cultivou campos, construiu estradas, ajudou as pessoas a prosperarem e desenvolveu o continente. Aí você fica, olha aí a verdade. Mas atentem que um amigo, eu não sei se foi o Grice, chama a atenção do Grisha. Pô, tu conseguiu traduzir todos os documentos? E o Grisha, não, mas eu tenho convicção pela Ymir Fritz, sabe? Então no discurso, no calor daquele sentimento que todo mundo tá nutrindo e convergindo, o Grisha vai ali, né, tipo, fazendo a cabeça de todo mundo. As interpretações do Grisha podem ser preliminares e corretas
Sim, mas são preliminares, velho. Ele deveria ter investigado aquilo tudo. Porém, já é um pouco da verdade que contraria muito tudo o que Marley tá ensinando. E o cara movido a ódio pelo que tá acontecendo, pela vida que ele tem, que ele teve, que os pais tiveram, o destino da irmã dele, pô, ele tá guiado, tipo, eu vou cumprir meu objetivo. Vamos aqui como um time, que eu sei que todo mundo tá passando por injustiça. Então é muito louco, galera. Mas não dá pra gente dizer que a restauração eldiana tá certa, tá ligado? No caso, os eldianos estavam certos ou Marley estava certo, sabe? Tipo, ainda não dá. Apesar de, no tempo presente, o que Marley faz é tirania. É governo opressor contra o oprimido. Isso é muito absurdo. Então fica aí esse questionamento, né? E aí, durante todo esse discurso do Grisha, chega a Dina Fritz, uma enviada do Coruja e descendente da família real. E a Dina Fritz traz umas informações muito importantes, tipo, é praticamente todo o pivô de Shingeki no Kyojin. É o objetivo primordial, tanto dos eldianos quanto dos marleyanos, que é o Titã original. Véi, essa é a peça-chave de Shingeki no Kyojin. Então ele vira o objetivo da restauração eldiana. O Titã original, que tá com o Rei Fritz nas muralhas em Parades, é dito como o poder de Titã que pode controlar todos os outros, todos os titãs colossais que estão nas muralhas. Porque a gente sabe que as muralhas Maria, Rose e China estão ali repletas de titãs colossais, como a tropa de exploração descobre no final da primeira temporada. Então, olha só esse poder, pô. Você conseguir controlar aquela maçaroca de colossais. A gente sabe o trabalho que um colossal dá. Tomando como base todas as cenas de ação que vimos ao longo dessas 3 temporadas, né? Então, imagina, tipo, um exército. Milhares de titãs colossais, né? E aí, um dos restauradores de Eldian faz a seguinte indagação. Pô, mas com o poder daquele, por que o cara decidiu se trancar? E aí a Dina Fritz vai falando que é porque ele não queria mais guerra. Olha só, galera, se essas informações estão corretas, me parece que os Fritz, os descendentes da família real, eles só estavam querendo ficar de boas. Eles realmente tinham bons objetivos, eles estavam fazendo o mundo prosperar, e aí veio uma nação com bastante ambição, com bastante soberba, e deu uma rasteira ali nos titãs, pegou 7 dos 9 titãs pra si e dominou, né? Tipo, disputa por poder. Talvez a Amy Fritz e aquela geração de 1700 anos com limpeza étnica, nada disso tem existido. Podem ter sido realmente 1700 anos de prosperidade, mas isso aí é uma tradução preliminar dos manuscritos por parte do Grisha e também palavras da Dina Fritz. Pô, de onde essa mulher saiu? Tá ligado? Então é bem importante a gente pegar essas informações e não tá tomando um lado já. Se bem que a gente emocionalmente compra o lado do Grisha por tudo que ele passou, pelas injustiças, mas o que tá acontecendo ali também é um soldado de Marley que foi infeliz. Mas claro, novamente, Marley tá... Eu sempre fico batendo nesse ponto. Os livros de história de Marley, eles podem estar ensinando, e devem estar ensinando uma história completamente deturpada daquilo que aconteceu para eles estarem ali manipulando todo mundo ideologicamente, certo? E aí a gente sabe, né, que esse Titã original tava lá com os Rise, certo? Que era para ter ido parar na história Rise, que hoje é a princesa, a rainha de Parades, da humanidade, no caso dentro das muralhas. E a gente sabe que o Grisha comeu o Rise e deixou ser devorado pelo Eren. E é por isso que todo mundo quer o Eren, porque ele tá com esse poder de titã. O que não casa direito é, se vocês observarem bem, o Kruger, que se revela um titã no final do episódio, ele vai ensinar as coisas pro pai do Eren, certo? Então, o pai do Eren não tinha titã nenhum. Ele pegou um dos 9 titãs da Amy Fritz. Provavelmente é o titã do Kruger. Então, ele foi lá, já com o poder de titã, pegou outro e deixou ser devorado pelo Eren. Então o Eren tem 2, tá, galera? Só que não sabemos qual é o nome do outro. Sabemos que ele tá com o original, que veio dos Rise, e com esse outro que veio do Kruger Grisha. É aí que, 2 anos depois, o Grisha, Jäger e a Dina Fritz
se casam e têm um filho, o Zack. Sim, galera, o cara do Titã Bestial. Ele é o irmão mais velho, é meu irmão do Eren, mas é o irmão mais velho do Eren. Por isso que ele falou aquilo, né? Pô, o Grisha Jäger, seu pai, tá te enganando. Você tá sendo controlado por ele. Como então? E o Zack parece saber mais coisas, né? Porque a gente vê que essa onda de controle pode ser não só de um ideal herdado, de um propósito herdado, mas sim, literalmente, já que o Eren tá destravando lembranças e parece que ele atua no presente como o Grisha. Vocês viram o momento que o Eren tá lembrando da vida do Grisha e ele chora, e é a mesma cena quando a gente vai pro passado, o Grisha chorando ali, prestes a ser transformado em Titã, que a gente sabe que não foi, mas sabe? Então, talvez o Eren possa acessar as vidas passadas dos titãs que ele herdou, mas será que a galera do passado também pode ir pro Eren? É tipo esse link temporal que os portadores de titãs têm uns com os outros. Então isso é muito perigoso, pô. E aí a gente vê que os Marleyanos estão querendo recrutar Eldianos para herdar poderes de titã. A gente sabe que apenas os Eldianos é que podem se transformar em titãs. E nesse recrutamento, você passa por um teste e tal. Se você chegar a herdar, você vira um Marleyano honorário. Olha, que belo título, hein, para os Eldianos que vivem aí sendo tratados como uma bosta pelo exército de Marley. E por que que Marley tá querendo tomar essa iniciativa? Qual é o objetivo deles? Porque eles descobriram que tem combustível fóssil raro e bastante valorizado ali em Parades. É tipo, eles detêm 90% desse combustível. Então, pô, a gente precisa ir pra lá. Além de tudo, eles têm isso. E Marley tá, tipo, numa corrida armamentista, né? Tipo, vamos evoluir mais que as outras nações pra gente poder ter um domínio bélico e estabelecermos sempre o nosso domínio perante as outras nações. Ninguém atacar a gente, etc, né? Então, o objetivo de Marley e dos Eldianos vira o mesmo, né? Vamos invadir Parades e o negócio começa a complicar. Logo, logo eles vão querer o original. E aí, se Marley pega o original, acabou a chance da restauração eldiana. Aí é que o Grisha tem a brilhante ideia de recontar a história pro Zack, o seu filhinho, transforma ele num soldado. Então imagina o tilt na cabeça da criança, porque nessa época o Zack deveria ter quantos aninhos, velho? Uns 9, 10 anos. Então você tá aprendendo uma coisa na escola e vem o Grisha e começa a ensinar uma coisa totalmente diferente. Por mais que seja a suposta verdade, dá um tilt na cabeça da criança, né? E ele sabe a pressão que é viver enquanto um eldiano. Pô, olha o que aconteceu com a irmã do Grisha, com a Faye, né? Com a tia do Zack. Então, o menino, através desse tilt, ele termina entregando todo o movimento de restauração eldiano, pô. Ele protege os avós, tal, e acabou pro Grisha e pra Dina e pra todo mundo, pro Grice. Véi, é muito agoniante. Como é que o Grisha vislumbrou que esse plano daria bom, confiar numa criança, por mais que seja o seu filho? Como é que você vai confiar numa criança? Crianças são espertas, crianças são inteligentes, não subestime as crianças. Mas era uma missão de confidencialidade, é uma missão secreta. É uma pressão enorme nos ombros de uma criança. Não é assim, eu não tô falando que criança não pode ser criativa e tal, que a gente não deva ouvir as crianças, mas tipo, é uma outra coisa. Então eu achei um plano muito esdrúxulo por parte do Grisha. E aí vemos o destino da restauração eldiana. Eles foram torturados, a gente só vê o Grisha sendo torturado. O cara com a cara de poker face pro Grisha, tranquilão, torturando ele, arrancando unhas. Se eu não me engano, no mangá mostra a tortura mesmo, nos painéis, nos quadrinhos. Aqui o anime decidiu ocultar. Já é um episódio muito pesado, né, galera? Então, de boas. E, além da tortura, eles foram enviados para Parades para vagarem como titãs tabacudos. Os titãs que não têm consciência de nada. Então, vejam só que destino cruel, né? Um destino cruel para os eldianos especificamente. Você tá usando da mitologia eldiana contra eles. Então é muito absurdo, pô. O desespero do Grisha foi aterrador. Eu adorei o trabalho do dublador, porque me passou muito uma sensação de pesar pelo Grisha.
E ele reconhece o guarda que tá ali atrás dele, né? O Kruger. É um dos guardas que tava lá no dia da Faye, né? Que a sua irmãzinha morreu. A gente vê o Grice pistola por ter confiado no Grisha. Lembrando que o Grice foi o paciente dele. Ele que iniciou o Grisha no movimento de restauração. E realmente, né? O plano do Grisha foi muito absurdo. Eu queria até saber a opinião de vocês. Vocês acham que foi absurdo o Grisha ter contado pro seu filhinho pequeno o que é que ele deveria fazer? Tipo, depositar nas mãos daquela criança de 10 anos o destino de toda a restauração eldiana? Pô, isso foi concordado pelos membros. O Grisha não pensou isso e agiu sozinho. Não, todo mundo concordou. Então é esse movimento sem pé nem cabeça, né? É uma galera muito louca, pô. E a gente sabe que além do Kruger, o assassino da Faye também tá ali, né? E aí é soro de titã em todo mundo, galera. Ou quase todo mundo, né? Nesse começo. E a galera é jogada muralha abaixo. A gente vê o processo de se transformar em titãs. Então imaginem os seus amigos mais queridos aí. Todo mundo virando titã. Daquele jeito. Titã tabacudo, não é titã shifter. Véi, é muito cruel pro Grisha, até que ele vê a Dina sendo transformada em titã. E é a titã que devorou a mãe do Eren. Olha só como é simbólico o negócio, pô. E me doeu muito, sabe? A Dina falando que, pô, eu vou te encontrar. Sabe? E até encontrou mesmo, né? Foi até a casa dos Jäger, lá em Parades, no distrito de Shiganshina. Mas o Grisha já não tava lá, né? E é nesse momento, quando o cara de bigodinho tá prestes a mandar o soro na Dina Fritz, que o Grisha começa a gritar e dizer: não, você não pode fazer isso porque ela tem sangue real. Aí que o Kruger cala a boca dele e você: opa, por que é que o Kruger tá fazendo isso? Até o próprio Grisha raciocina. Pô, é como se ele quisesse esconder o segredo. E a gente sabe posteriormente que o cara é o Coruja. E é nesse momento que o Eren acorda. Olha só, galera, esse pra mim é um dos momentos mais importantes do episódio por conta dos diálogos que podem fazer a gente teorizar bastante em cima deles, tá bom? Primeiro que o Eren tá acompanhando todas essas memórias do Grisha através dos seus sonhos. Então, o Eren tá meio que desbloqueando lembranças de outras vidas, dos antecessores dos titãs que ele carrega. Então, o Eren tava vendo tudo pela ótica do Grisha. E o Armin diz que o Eren falou: quem sou eu? Essa pergunta me fez pensar: será que o Eren, enquanto tá destravando as lembranças, ele não tem consciência? Será que ele começa a agir como o Grisha no tempo presente? E aí eu fiquei pensando em duas possibilidades. Será que os antecessores daquele titã podem atuar no corpo do presente usuário? Por exemplo, no caso do Armin agora, o Armin, ele devorou o Bertholdt que tinha um Colossal. Será que poderemos ver o Bertholdt controlando o Armin? Seria um nível de controle muito grande dos antecessores também. É um novo nível de treinamento com Titã e é um treinamento pós-morte, né? Como é que você vai treinar o domínio do futuro usuário daquele Titã que você tem atualmente, né? Muito louco. Uma outra coisa que eu pensei é, ainda viajando sobre essa conexão temporal, será que o Eren pode voltar pro passado e alterar esse passado viajando através das memórias? Eu acho essa opção mais viajada porque você tá mexendo com o passado. Isso é sempre complicado. No caso, aquela primeira hipótese, eu acho que ela já pode ser mais certinha. O Grisha, o Bertholdt voltarem pro tempo presente, no caso não voltarem, irem pro tempo presente e atuarem ali. Porque aí não mexe com o passado. Eles só estão viajando do passado pro futuro e mexendo no livre-arbítrio de todo mundo. Então é bem plausível. E aí voltamos pro Grisha. Vemos o assassino de Faye zoando a situação toda ali do Grisha. E ele vai zoando não com a cara de sarcasmo, ele vai zoando neutro, galera. Aquilo é muito natural pra ele, sabe? E eu acho que esse soldadinho de bigodinho marleyano representa muito o movimento de Marley, certo? Ele, quando transforma a Dina, até diz: ó, ela lá correndo atrás do Grice. A gente sabe que a Dina Titã tá correndo atrás dele pelo sentido antropofágico. Ela quer devorar, quer se alimentar do Grice. E aí o assassino da Faye, né, vai zoando o Grisha, dizendo que, ó, ela achou o Grice mais atraente, tá te traindo. Véi, é um cara muito imbecil, pô. E o Grisha até questiona: por que você tá fazendo tudo isso? Você vê prazer? O cara: não vejo prazer não, mas eu acho interessante.
E chegou ao ponto de dizer que o que ele fez com a irmã do Grisha, com a Faye, foi educativo para os eldianos. Olhem só, educação, os livros. Por isso que eu digo que esse soldado de bigodinho, ele representa bem o movimento marleyano, certo? E ele ainda tem a proposta de fazer o Grisha lutar contra um amigo. O último cara que faltava lá ser transformado, ele, ó, vou aplicar um soro de um titã de 3, 4 metros pra tu brigar aí com o teu amigo. Véi, quando ele vai empurrar o Grisha, que o Grisha vê, todos os meus amigos foram transformados, o meu amor tá tudo perdido aqui. O desespero no Grisha é imenso, velho, me impactou muito. Já no mangá e no anime eu senti também. Novamente, belo trabalho do dublador. É aí que o Kruger empurra o oficial de bigodinho. Que momento, galera. O cara cai sem entender, já tem que lidar com um titã de 3, 4 metros, né? Que ele fez ali pra devorar o Grisha. E a gente fica sabendo que o Kruger é o Coruja. Que massa, velho, porque o Grisha, ele começa a ver a esperança ali finalmente, né? Ele não tá entendendo, a ficha dele tá caindo ainda. É aí que o Kruger se revela como o Coruja e a ficha do Grisha começa a cair. Caramba, velho. Esse cara é o Coruja, por isso que ele impediu de eu falar da Dina Fritz como sangue real. Ele começa a encaixar as coisas, mas ele ainda tá muito abalado com o que aconteceu pra tá com alguma esperança. Bem interessante, porque o Kruger repete a pergunta do soldado de bigodinho. Quando o Grisha vê esse soldado de bigodinho sendo devorado pelo seu amigo, o Kruger pergunta pro Grisha: e aí, é interessante? Tipo, não é interessante, né? Foi uma pergunta retórica do Kruger, mas talvez a esse ponto agora pro o Grisha seja interessante, porque ele tá movido muito pelo ódio. Talvez seja essa manipulação que o Zack falou pro Eren, né? Que o Grisha tá manipulando todo mundo, porque na verdade ele quer se vingar, ele não quer mais provar quem tá certo e quem tá errado. É um caminho de vingança dele que o Eren tá herdando, né? Só que o Eren tá herdando de uma maneira geral, ele quer acabar com todos os titãs do mundo, esse é o objetivo do Eren. E aí a gente vê o Kruger se transformando em titã e quebrando tudo ali. E você vê que é um titã com uma luminosidade verde nos olhos. Você, opa, é o titã que hoje tá com o Eren. Episódiozão. Se você quer continuar lendo no mangá de Shingeki no Kyojin, a partir desse episódio, vai pro capítulo 88, que no mangá já continua a história diretamente de onde esse episódio do anime parou. Beleza? Agora deixa a tua opinião aí nos comentários, beleza? E até a próxima!